Então, pessoal, meu nome é Vinícius, muito obrigado por estar aqui hoje, por essa oportunidade de estar conversando com vocês um pouco mais sobre React, é uma tecnologia que eu curto muito e é legal poder estar conversando sobre isso com vocês. Então, o título da palestra, como vocês estão vendo aí, é se React é tudo isso mesmo, né, que fala. E o objetivo dela é a gente entender o porquê o React é uma boa escolha tanto para empresas quanto para os devs. E quem sou eu? Eu sou software engineer na Ben. A Ben é uma empresa norte-americana, eu trabalho remoto para eles já faz 3 anos. Lá a gente trabalha com React, trabalhava com Angular, acabou migrando a tecnologia. E eu sou desenvolvedor já há 9 anos e eu trabalho com React desde 2016. E para a gente poder entender por que o React é uma boa escolha, não fazer uma confusão assim sobre quando utilizar ele ou não, porque se utilizar ele na situação errada, vai parecer assim que é só uma coisa do hype, digamos. Então, a gente tem que entender que o React ele surgiu para resolver um problema. Mas qual problema que é esse que ele veio para resolver? Para a gente poder entender qual é esse problema que ele tenta resolver, eu resolvi separar aqui a web em duas partes, tanto a web clássica e a web moderna. Na web clássica, a web era rica em links e conteúdos estáticos, então, a maior parte do que você via na web era uma página que ia aparecer com você, com um monte de texto, só texto, talvez algumas imagens, de vez em quando, e ricas em links, que você clicava num link para outra página, recarregava, e as expectativas eram muito baixas. O que eu quero dizer com expectativas baixas? Quero dizer que o usuário não esperava nem que o site fosse centralizado. Então, esse print aqui do Web Archive é da UOL, no final do ano 2000, e como vocês podem ver aí, tem no máximo que umas 5 imagens no site, e rico em muito link, muito texto, e praticamente assim era a maior parte dos sites. E a web moderna, a diferença dela é que ela é rica em conteúdos dinâmicos, esses conteúdos são ricos em interação. Então, se a gente pegar, por exemplo, até o Wikipedia hoje, que é só texto e link, digamos, se você passar o mouse em cima de um link, você vai ver um tooltip, uma janelinha ali abrir, te dando um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de interação referente àquele link específico. Então, se você pegar o Wikipedia, que é uma coisa extremamente básica, mesmo ele já oferece muito mais interação do que era a web antes. A gente tem muitos componentes customizados, e o que eu quero dizer com componentes customizados? Com a nossa preocupação aumentando sobre a experiência do usuário, mesmo quando a gente vai implementar um formulário, às vezes a gente não vai utilizar só o que o browser está oferecendo para a gente, só um input text, um select, um text area. Às vezes a gente acaba implementando um conteúdo, um componente um pouco diferente para entregar uma experiência melhor para o usuário. Não também só se tratando de formulários, mas na tua aplicação como um todo, você tem inúmeros componentes ali que você customiza, não utiliza digamos, a forma nativa que o browser te entrega. E as expectativas são altíssimas. E o que eu quero dizer com expectativas altíssimas na web moderna? Hoje você tem um player totalmente no seu browser, o Spotify aqui é um exemplo, e tá ali milhares, quiçá milhões de músicas disponíveis para você instantaneamente. Isso mesmo acontece também com Netflix, por exemplo. Você tem ali um catálogo enorme de conteúdo para você consumir, e a expectativa hoje é que antes tua expectativa era assistir, sei lá, filme gravado de cinema, você não estava se importando. E hoje se começa a pixelizar o conteúdo 4K que você está assistindo ali no Netflix, já quebra a sua expectativa. E para quem vive hoje, consome um Spotify, talvez nunca nem tenha consumido ou nem lembra que existia um Winamp da vida, que você tinha que instalar no teu computador, baixar todas as músicas que vinha, tinha que baixar uns pacotes de música, que vinha uma música, uns 3 Trojan, 10 malware, e então a experiência era bem diferente. Voltando aqui um pouco para o Spotify, diferenciando aí da web clássica, o que a gente pode ver nele um pouco? Ele, igualmente outras aplicações também que a gente vê hoje, tenta entregar uma experiência um pouco mais próxima da experiência que a gente tinha de desktop, no sentido de a página não ficar recarregando. Então aqui a gente tem a opção de busca do Spotify. Se a gente fizer uma pesquisa por AC/DC, por exemplo,
ele vai retornar um resultado ali, e a única parte da tela que alterou, o único conteúdo que alterou, foram realmente os resultados. A gente não ficou ali renderizando novamente a barra lateral, os dados do usuário. Então, se eu pular entre um e outro, você vai ver que a única coisa que troca ali é realmente essa parte do conteúdo. A URL chega a alterar, mas não há um recarregamento, a gente não acaba recarregando a página inteira. Tá? Para atender esse tipo de necessidade, esse tipo de aplicação e toda essa transição da web clássica para moderna, para poder atender essas aplicações que passavam um pouco mais de experiência que a gente antes tinha no desktop, foi cunhado o termo aí, Single Page Application, que é esse conceito realmente você... Não quer dizer que você vai ter só uma página na tua aplicação, mas quer dizer que ela não fica recarregando. Então, você carregou uma vez e ela funciona como se ela fosse uma única página, porque ela só vai trocando o conteúdo dela e ela não passa por um refresh. Então, para a gente poder entender ali como é que funciona um pouco mais ou menos por baixo dos panos, a diferença entre uma e outra, na Multipage Application, que é aquela aplicação, a primeira que eu mostrei, e que ainda existe em Multipage Application, não tem problema nenhum, mas ela entrega uma experiência um pouco diferente. Para a gente poder entender o ciclo, a gente tem ali o client, que seria um desktop, um notebook, um mobile, e quando você acessa uma URL, você vai fazer esse request para o servidor, passando a URL, o servidor vai entender a URL que você está, qual arquivo que você deseja carregar, através da URL, vai te processar o conteúdo daquele arquivo, vai gerar um HTML e vai te devolver. Né? E, claro, com isso vem CSS, vem JavaScript, mas resumindo é basicamente isso, ele vai processar um HTML e vai te devolver, e o seu browser vai recarregar e apresentar aquele conteúdo. E quando você faz um submit de um formulário, por exemplo, via post, a gente vai vai submeter o formulário da maneira tradicional, e esse formulário vai bater no servidor de novo, numa URL, esse servidor vai processar os dados do formulário e vai te devolver um HTML pronto. Então, se a resposta era formulário submetido com sucesso, o server vai processar o HTML disso e vai te entregar a página prontinha, e na hora que o teu cliente recebe essa página, ele recarrega a página mostrando um novo conteúdo. Na Single Page Application funciona um pouco diferente. A gente tem esse request inicial, como a gente tinha na anterior, mas o servidor só vai pegar esse request inicial e qualquer URL que você tenha acessado, o servidor vai entender que ele tem que te devolver um index.html. E nesse index vai vir praticamente todo o JavaScript que você precisa para renderizar todas as páginas da sua aplicação, e vai vir também o CSS. E quando você quando você recebe esse conteúdo, esse index, o teu cliente vai processar e gerar, digamos, o HTML que você precisa para apresentar. Então, a gente tira um pouco do processamento em termos do HTML, o processamento sai do servidor e vem mais para o lado do cliente. Quando a gente faz um submit do nosso formulário, agora a gente não está utilizando mais a forma nativa, digamos, de fazer um post através de uma tag form, utilizando um form do HTML. A gente não utiliza mais isso. A gente pega os dados que estão no formulário e faz um AJAX, faz uma requisição assíncrona. Digamos que é uma requisição ali na surdina, funciona por baixo dos panos, sem recarregar a página. E normalmente a gente vai enviar essa requisição para uma API no nosso server. O nosso server vai processar esses dados, normalmente eles estão em formato JSON, o server vai processar e quando ele tiver o resultado, ele retorna um JSON para a gente. Agora sim é um arquivo de dados, não é um arquivo de marcação que já vem com o HTML pronto. Ele só está transitando os dados. Quando esse JSON a gente recebe ele no lado do servidor, a gente vai processar esses dados, no caso a nossa aplicação processa e gera o HTML e muda a parte da página específica que a gente quer. Então, voltando aqui para a gente poder entender esse ciclo aqui no Spotify, a gente tem esse primeiro carregamento, ele renderizou aqui a nossa página. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente mandou uma requisição por baixo dos panos, o servidor devolveu um JSON com os resultados, link, nome dos álbuns, nome das músicas, e daí sim você pega esse conteúdo e processa todo no lado do cliente e apresenta os resultados para o usuário. Para poder atender essa necessidade, entregar esse tipo de experiência, eu vou falar que a primeira tentativa de tentar resolver esse tipo de problema foi utilizando o jQuery. E um dos motivos é porque
a API do DOM e o JavaScript em si era uma versão antiga, mais difícil de utilizar, e o jQuery facilitava muitas coisas para a gente. Tá? E o jQuery também facilitava a utilização de Ajax, mas não é o Ajax de limpar a casa. É esse Ajax, que é o Asynchronous JavaScript and XML. XML em português, mas não dá nada. E isso daqui significava que o Ajax é o que eu expliquei, a gente consegue fazer uma requisição por baixo dos panos, enquanto a nossa aplicação está montada, a gente faz essa requisição e o servidor retorna dados para a gente, ao invés do HTML pronto. E é XML porque quando isso daqui foi inventado, o JSON acredito que nem existia ainda, e o padrão mais utilizado na época era o XML em si para transitar os dados entre o server e o client. E o jQuery em si, ele utilizava a programação imperativa. O que é programação imperativa? É a gente falar cada passo que o contador tem que dar, digamos. Claro, um pouco abstraído aqui, já que a gente não está em assembly, mas é cada passo que o computador tem que dar, cada passo que você tem que dar para você chegar no teu objetivo final, de, por exemplo, fazer um submit num formulário, validar as informações do formulário, mostrar ou não um erro. Se está fazendo um submit pela segunda vez do formulário, remove todos os erros que estão sendo apresentados na tela e depois insere os erros novos, digamos. Então, cada passo que a gente tinha que dar tinha que ser configurado. Esse código que vocês estão vendo é só a parte JavaScript do formulário aqui. Por exemplo, eu não estou nem mostrando a parte do HTML, senão estouraria ali a tela. Outra forma, então, por causa daquele motivo, um pouco, por ele ser imperativo, eu acredito que ele acabou não se tornando muito viável, porque quando você tinha que... Isso daqui é um formulário minúsculo, com 7 campos. Imagina se você tivesse que implementar 50 telas utilizando essa abordagem. Se tornaria um pouco inviável, muito difícil de manutenção. E por isso que veio outras soluções, tentativas de resolver esse problema. Então teve o Knockout, o Ember, o Backbone, o Angular. O último ali foi o Angular. Não teve muito Ele não está muito em ordem cronológica, isso daqui. Não sei quem que veio primeiro, se foi o ovo, a galinha, o hamster. Mas eles meio que vieram em paralelos. E um foi sobrepondo o outro. Não exatamente tinha tudo de melhor. Sempre algum tinha uma coisa melhor, mas às vezes pecava em outra. Então, por isso começou a existir essa briga aí entre os frameworks. E a principal diferença deles para o jQuery é que todos eles ali, eles tentavam trazer essa abordagem mais declarativa. Onde que nesse caso aqui, ao invés de eu falar que eu tenho que colocar erro e tirar erro, eu falo quando que eu vou mostrar um erro ou não para o meu formulário. E aqui já tem o HTML, por exemplo, já conseguiu reduzir um pouco o código, porque nesse caso a gente tem o JavaScript e o HTML aqui juntos, para fazer a mesma coisa que a gente fazia naquele. E o Angular, tanto o Angular quanto os outros, tinha essa possibilidade de você conseguir ligar, digamos, o JavaScript a um trecho de HTML, para ele funcionar como se fosse um controller. E todos eles se baseavam um pouco... Desculpa pelos meus cachorros. Todos eles se baseavam... Só um minutinho. Todos eles se baseavam Só perdi minha linha de raciocínio, desculpa. Então, todos eles tentavam seguir essa linha do MVC, ou o que alguns clamavam o MVVM, que era um pouco diferente, não é exatamente igual à parte do que a gente fazia no back-end. Tá? E foi nessa época de ficar surgindo vários frameworks que começou a surgir as piadinhas de todo dia a gente estava arranjando um novo framework JavaScript e começou essa guerrinha, porque realmente, ao mesmo tempo que a gente estava tentando trazer coisas novas para a web estava mudando, a linguagem JavaScript estava mudando, os browsers estavam se atualizando, então, às vezes, um framework grande não estava conseguindo acompanhar essas atualizações, e nesse meio tempo surgia um com todas as coisas novas e que acabava passando na frente do outro. Então, foi esse um dos motivos de surgir tanto framework assim nessa época. Mas, para a gente poder entender, a gente tem que entender que o que está no back-end está ali há muito tempo. Teve um tempo suficiente para amadurecer, chegar nos padrões que tem hoje. Então, no front, a gente também precisava desse tempo de amadurecimento, de entender qual que realmente era o problema, porque, querendo ou não, a gente estava tentando resolver um problema novo
não tudo novo, mas alguns conceitos eram extremamente novos, porque quando a gente tinha lá a aplicação desktop, a tua interface e a tua parte do servidor eram quase a mesma coisa, porque é como se a tua interface tivesse recurso a tudo. E aqui não, aqui a sua parte da API está funcionando num servidor, a tua UI está funcionando no cliente do usuário e não está acessando todos os recursos, e você ainda tem o problema que você não sabe qual que é o tipo de cliente que teu usuário está usando, então pode ser um mobile, pode ser um desktop, então a gente tinha que atender todas essas necessidades e ainda alguns problemas avançados, como por exemplo manter todo mundo em sincronia. Então, como que aconteceu uma nova mensagem no servidor? Como que você manda isso para todos os seus clientes? Né? E com toda a partir disso surgiu tentando resolver um pouco desses problemas, surgiu o React lá em 2013. Ele surgiu em 2013, mas ele demorou um pouco para ser adotado. Então, o Angular estava muito sendo utilizado até 2015, por exemplo. E o React, a principal diferença dele para os outros frameworks, é que, na verdade, o React é uma lib, porque eles focam em resolver somente um problema, que é ele tenta lidar com a camada da view das aplicações. Como que você renderiza um conteúdo e como que você renderiza uma tela e como você atualiza essa tela. E ele tinha como base dois princípios simples. O primeiro desses princípios era que props mais state mais render é igual a view. Eu já vou explicar melhor isso para vocês. E que toda aplicação ela é baseada em componentes. Quase 100% de uma aplicação React é componente. E um componente, como vocês estão vendo aqui, eu estou implementando um resultado soma, é o nome do meu componente. As props é o que a gente está recebendo ali como A e B. Então, entenda props praticamente como argumento de uma função. E o state é um valor interno do meu componente que eu estou guardando em memória. Imagina que você definiu uma função e que você definiu uma variável ali dentro dessa função. E essa variável ela pode ser alterada de acordo com interações do usuário. Então, por exemplo, se o usuário altera um input, você pode alterar essa variável interna do componente. Tá? E a partir do render, aqui nesse caso, então a gente tem ali a props, que são os argumentos, esse state, que é um valor interno do meu componente, que está guardado em memória, e a gente tem a parte do render, que é essa parte que a gente está fazendo o return e retorna ali. O que não é um HTML, aquilo ali é um JSX, é bem confuso isso, ver um HTML no meio do JavaScript, mas depois vocês aprenderam um pouco de React, vocês veem que faz sentido. Isso aqui, ele é o JSX porque a gente não está retornando só um texto, isso daqui ele é transpilado para JavaScript em si. Então, essa marcação que vocês estão vendo aqui, ele vai ser convertido num código JavaScript. Ele vai fazer um react.createElement, vai passar a div, qual que é o elemento que ele quer renderizar, quais são as props. Então, essa parte do render, o que eu quero dizer quando eu digo render, é essa parte que a gente retorna ali a marcação. Por que props mais state mais o render é igual a uma view? É porque eu utilizo as props, mais o valor interno, que está guardado em memória, e mais o render. O meu render também eu estou utilizando o valor das props e do state para entregar uma view para o usuário, que no final vai renderizar algo mais ou menos assim. Então, ele está renderizando 2 inputs e aparece o resultado ali no final. E daí o segundo princípio é que uma aplicação é baseada em componentes. E por quê? Eu acabei de desenvolver um componente que chama resultado soma, e que ele espera a props A e B e faz ali, renderiza para mim esse conteúdo. E a partir desse componente eu posso reutilizar ele dentro de outro componente para compor uma interface maior, né? Que é o caso que a gente está fazendo aqui. A gente definiu ali o meu app, defini um header para ele com H1, calculadora, e aí sim eu estou fazendo uma reutilização daquele componente, passando props para ele. Então, props, como eu disse, que era o argumento daquela função, mas também aqui, quando você está utilizando um componente, você pode entender como se fosse um atributo do HTML. Da mesma forma que a gente tem um button, que a gente passa um type submit, um type button, ele, a partir das props que você passa, ele pode apresentar uma estilização diferente ou também um comportamento diferente. Tá? Quais são as vantagens de ter uma aplicação baseada em componentes? Acho que a primeira é a reutilização de código.
Se a gente for parar para pensar, imagina que a gente está desenvolvendo uma aplicação que a gente tem uma listagem de produtos. Nessa listagem de produtos, eu tenho que implementar a funcionalidade de carregar os dados. Enquanto os dados estão carregando, eu preciso mostrar um loading, por exemplo, um loading visual na tela. E quando ele terminar de carregar, eu preciso mostrar os resultados e implementar uma paginação. Então, essa listagem, toda essa funcionalidade, quando eu for para a listagem de usuários, por exemplo, eu também vou ter que ter essas funcionalidades que eu tinha na listagem de produto. Então, quando eu começo a encontrar esses padrões, que eu tenho que replicar a funcionalidade em outra tela ou em outro lugar, eu consigo abstrair essa funcionalidade para um componente e reutilizar esse componente em vários locais. E essa é só um exemplo simples, porque dá para fazer reutilizar em outros níveis também. Mas é por isso que eu acredito que uma aplicação desenvolvida em cima de componentes torna o código bem reutilizável. Imagina como cada componente fosse uma peça de Lego, que você começasse a utiliza cada peça de Lego para construir algo maior, e depois você utiliza esse algo maior para construir algo maior ainda. Então você vai criando componentes, que eles podem ser fragmentados, e você pode reutilizar esses componentes para criar outros componentes. Ficou bem repetitivo componentes. E eu também acredito que é um código conciso e desacoplado, porque, como eu disse, dá para fragmentar, então você não precisa colocar toda a tua marcação dentro de um só lugar. Você consegue identificar partes da sua aplicação e você pode tirar aquelas partes e aplicar em um componente, criar um novo arquivo, depois reutiliza esse arquivo. Então você consegue separar os arquivos por responsabilidade e deixar ali eles bem isolados, de forma que é fácil de dar manutenção. E é desacoplado porque você consegue, como você desenvolve seus componentes baseado nas props, você consegue tirar eles de um lugar e mover para outro, desde que você esteja passando as props corretas. É claro que a gente não está falando aqui em termos de layout, por exemplo, vou tirar o componente de um lugar, eu vou colocar para outro e o layout vai se adaptar ali no browser. Mas também é possível, digamos que você tem um local que o seu componente ele precisa ter 300 pixels de largura e no outro 1000, com CSS, você também consegue ali adaptar o seu componente para funcionar nesses diferentes lugares. E o legal é que o React ele nasceu com base nesses dois princípios que eu disse, e esses dois princípios se mantêm até hoje. Então, eu acho que isso é muito importante entender, porque de 2013 para cá, manter esses dois princípios são 7 anos, e no lado da UI, no front-end, isso é bastante coisa. Então, quer dizer que se eles estão aí até hoje, quer dizer que alguma coisa eles fizeram de certo. Um ponto do React é que ele tem constante atualização, então, como é uma lib que já está aí no mercado, está bastante adotada, ela tem constante atualização, o time está constantemente olhando o que há de melhor no mercado para tentar trazer para a lib e atender também a necessidade do que existe, né, dos usuários e do mercado. E ele tem um time interno do Facebook que mantém ele, mas além desse time tem uma comunidade enorme, então tem mais de 1000 contribuidores que colaboram com essa lib. Tá? Mesmo com essas constantes atualizações, ele é bem estável. Cada release que eles lançam, trabalhando no projeto, sempre que eles lançam uma nova versão, é bem tranquilo de adaptar e fazer o upgrade para a nova versão. O que a gente não encontrava, pelo menos eu tive bastante dificuldade utilizando outras libs e outros frameworks, era um inferno quando você tinha que atualizar uma versão, você nunca sabia se ia quebrar a aplicação ou não. E quando eu digo que é estável, ele faz o básico, é respeitar o semantic versioning, então ele nunca vai lançar aí uma minor que vai quebrar uma feature, né? E ele também implementa o Gradle Upgrades via Warnings. O que isso significa? Significa que se eles decidirem que eles vão implementar alguma coisa que vai quebrar uma API, antes de lançar a versão que quebra a API, eles vão lançar uma nova versão com warnings, para quem estiver utilizando, começar a ver o warnings no console, em tempo de desenvolvimento, claro. Então, no que você está desenvolvendo, você vai começar a ver os warnings ali no console do navegador, e você consegue corrigir. E tem sempre um migration path também, para atualizar a sua aplicação. Então, além desse migration path, para te ensinar o passo a passo como é que você atualiza a tua aplicação, quando é possível, eles também implementam scripts automatizados. Um exemplo aqui
Teve uma época que eles tiraram um pacote de dentro do core do React, moveram para uma lib externa, e toda aplicação que estivesse fazendo import ia ter que mudar todos os imports da aplicação para redirecionar o import para a lib externa. E eles implementaram um CLI que reescrevia todos esses imports automáticos. Então, para você resolver todos os problemas da sua aplicação, era só dar um CLI e em 5 minutos estava tudo resolvido. E claro, eles fazem isso não é só por causa da gente, mas também porque o Facebook banca o projeto, banca esse time, e também o Facebook não, ele é exigente nesse nível. Os caras têm mais de 50 mil componentes, então eles não podem lançar uma versão da lib que comece a quebrar esses 50 mil componentes, porque seria um inferno para atualizar do dia para a noite isso. Curva de aprendizagem da lib, tá? Eu acho que além de a gente aprender a API da lib, que uma boa parte da API da lib é isso que eu passei ali para vocês, é as props, o state e o render. Além de você aprender essa API, você também tem que conhecer alguns conceitos de programação funcional, porque isso vai ser essencial para o dia a dia. Então, você tem que pelo menos entender o que é imutabilidade e função pura. Do meu ponto de vista, não são coisas muito complexas de entender, os nomes parecem bem mais complexos do que realmente o conceito é. Mas o que eu vejo o pessoal reclamando de que não está conseguindo entender React, não está conseguindo aprender, é porque pula essa parte, simplesmente ignora, ou talvez porque realmente não foi avisado, que é importante entender esses conceitos por baixo, que o React se baseia, na verdade. E outro ponto é que, como o React foca somente na view, é necessário você conhecer pelo menos uma lib de gerenciamento de estados, uma lib que vai fazer as suas requisições, porque os outros frameworks te entregavam um pacotinho fechado, tudo pronto, e o React, ele entrega a parte só apenas de renderizar a view e de atualizar. Isso daqui tem um ponto positivo e negativo. O ponto negativo é que talvez você, no início, demore um pouco mais de tempo para falar qual que será que é a melhor lib para lidar com gerenciamento de estado. Você vai ter que ler um pouquinho mais, mas você vai acabar aprendendo mais sobre isso por consequência. E eu acho melhor porque você, no final, a maior vantagem é porque você consegue chegar numa solução que melhor atende o seu caso específico, ao invés de ter uma coisa muito engessada e pronta e que você, se você quiser fugir daquilo, você não consegue. E o que eu digo é que a curva apesar de ela ser um pouco maior do que talvez de uma outra lib, eu digo que a curva ela se estende em cima da linguagem, em cima do JavaScript, então você acaba tendo que aprender muito mais JavaScript e muito mais conceitos de programação. Tá? Só que isso te ajuda a entender melhor a linguagem e não apenas um framework ou a lib, ou como acontecia antes ou em algumas outras frameworks, que no que você fazia um npm install, você tinha que, você recebia na tua casa uma caixinha com uma algema, você prendia ali no teu pulse e num token do framework, porque ele te fazia aprender tudo sobre ele e nada sobre a linguagem, e você não se sentia preso a ele, né? Quando você aprende uma linguagem, é muito mais fácil de você migrar, aprender uma nova lib ou migrar de um framework para o outro. Produtividade em relação à produtividade, ela é gradual porque, imagina, no início, tudo que você vai construir, você vai precisar construir um novo componente. E você ainda não tem a tua base de componentes na tua aplicação. Mas uma vez que você vai construindo esses componentes, para você construir uma nova tela, você consegue reutilizar esses componentes já existentes. E daí que a produtividade começa a ficar muito mais acelerada. E óbvio, quanto mais você conhecer a lib, mais produtivo você vai ser, como é em qualquer ferramenta. Quanto ao ecossistema open source, eu diria que é maduro, tem muitas libs que já estão estabelecidas e bem documentadas. Essa parte que eu acho muito importante e que eu acho que é o que facilita o aprendizado, é que as libs hoje estão muito bem documentadas, então desde um passo a passo para você iniciar com ela, casos realmente do dia a dia, casos reais que você vai utilizar, tem exemplos bons, e também ela é muito boa para você fazer consulta no dia a dia. Então, se você tem dúvida em como utilizar um método, por exemplo, ou um componente específico, a documentação dessas libs estão ajudando bastante. Eu vou dar aqui alguns exemplos que eu acho esses projetos incríveis, eu acho importante mencionar, não só pelo projeto, mas as coisas que acontecem ao redor deles.
Um deles é o Next.js, que é um framework baseado em React. Então, você desenvolve em React, mas o Next traz algumas coisas já prontas para você. Por exemplo, eu falei que o React só cuidava da view. O Next, ele utiliza o React para view, mas ele também já cria um sistema de roteamento já pronto para você, implementa algumas coisas para fazer renderização no lado do servidor, para você implementar uma versão básica da tua API, então ele já entrega isso daí para você. Mas o que eu acho bem incrível é que, um ponto, é que eles oferecem um server gratuito para você fazer deploy da tua aplicação, poder testar ela também, e eles conseguiram investir muito nesse projeto open source e conseguiram monetizar isso. Então, hoje é uma empresa, a Version, que nasceu aí em cima do Next, e hoje os caras estão monetizando essa parte e fortalecendo cada vez mais o open source, porque além de eles saberem como monetizar, estarem conseguindo monetizar isso, eles ainda ajudam financeiramente outras iniciativas open source. Isso eu acho incrível quando isso acontece no open source, você conseguir, ao mesmo tempo que você deixa o código aberto para qualquer pessoa ter acesso, você ainda consegue monetizar, gerar emprego, e você consegue perpetuar aquilo de uma maneira, porque tem projetos que às vezes acabam morrendo porque eles não conseguem manter um time focado naquilo, né? Outra iniciativa que eu acho muito legal é o MDX, que de início pode parecer meio loucura falar, mas para quem conhece Markdown, o MDX é um Markdown junto com o JSX. E ele nasceu, se eu não me engano, ele nasceu de um dos caras que mantém o Next. E eu acho que ele nasceu de dentro do Next, se eu não me engano. Como é que funciona e por que eu acho que é tão interessante, tá? O MDX, você consegue escrever ali, começa escrevendo em Markdown, e digamos que você está no teu blog, você está escrevendo o teu post, como um exemplo aqui, comecei a escrever um post e tal, e no meio desse post eu quero jogar uma pesquisa, fazer uma pesquisa para o meu usuário responder. Aí eu posso importar um componente e utilizar ele no meio desse texto. Outro exemplo é que você poderia, por exemplo, ao invés de só mostrar um código, você poderia importar um componente que executa aquele código na tela do usuário. Então, a experiência que você está entregando para o teu usuário é muito mais rica do que apenas ele ler um texto. Você consegue entregar, se você começar a usar a criatividade, dá para fazer muita coisa, entregar uma experiência bem mais interativa, como a gente viu lá no início, uma web moderna, muito mais interativa. Né? E também tem o Gatsby, que é um gerador de conteúdo estático, então se você está criando um blog, por exemplo, também o Gatsby ele consegue pegar você cria os markdowns, ele vai gerar uma API GraphQL para você utilizar dentro da tua aplicação e no final de tudo ele gera um conteúdo estático. Então ele vai gerar várias páginas, por exemplo, HTML, e isso é muito mais fácil para você jogar no servidor ou até em algum lugar que é gratuito. Netlify é um exemplo que oferece aí uma hospedagem gratuita para o Gatsby. E novamente eu decidi trazer essas libs porque eu acho que o Gatsby também virou uma empresa, tá? E está empregando gente, pagando gente para manter e para criar novos negócios. Eu acho isso incrível quando a gente consegue monetizar essa parte do open source. Além dessas iniciativas, a gente tem o React Developer Tools, também está dentro do ecossistema de React, que é uma extensão que você instala no teu browser e você consegue inspecionar ali a árvore de componentes que você tem dentro da tua aplicação. Você consegue ver quais props que os seus componentes estão recebendo, qual é o state interno deles. Então, isso daqui é uma ferramenta essencial para o dia a dia do desenvolvedor. Tá? Além de tudo isso, o React também é multiplataforma. Então, hoje a gente tem com o React Native, a gente consegue desenvolver em React para gerar aplicativos nativos, tanto para Android quanto para iOS. E isso não quer dizer que você vai reutilizar o mesmo código, porque a gente tem diferentes primitivas em cada plataforma. Então, no browser, por exemplo, você tem ali a div, um span, um input, um button. No iOS, as primitivas vão ser um pouco diferentes, e também no Android vai ser um pouco diferente. Então, você tem view, você tem os componentes que realmente vão ser nativos. Mas você consegue reaproveitar todo o conhecimento que você ganhou utilizando o React Web. Então, imagina que você é uma empresa menor, ou uma startup, e que você precisa contratar desenvolvedores para desenvolver ali, tanto o mobile quanto para a web. Então, antes, talvez você teria que empregar diferentes pessoas, uma pessoa que é
especialista em Android, outra pessoa que é especialista em iOS, outro que é especialista em web, e agora você consegue simplificar essa tarefa. Então, eu acho que ajuda principalmente empresas aí que estão no estágio inicial. E aí, chegando aqui, por que então eu acho que o React é tudo isso mesmo, né? Que a gente ouve falar. Acho que o número 1 se você é dev, é porque ele induz você a aprender mais JS, mais linguagem e conceitos de programação que você vai levar para a vida inteira, mesmo que o React morrer, esses conceitos que você aprendeu ainda vão ser muito úteis. E ao invés de... Ele te ensina isso ao invés de ele te deixar preso só a ele, só a lib. Tá? O segundo é que inúmeras empresas utilizam React, então isso resulta em um grande número de vagas. Então hoje, se você fizer uma pesquisa tanto dentro do país quanto fora, existe um número enorme de vagas para trabalhar com React. E terceiro, para dev, é porque reduz a taxa de WTF diários, que é aquele momento que você não sabe o que está acontecendo dentro da tua aplicação, que você tenta fazer um debug e realmente você não sabe para onde o código está indo, o que está alterando uma variável específica. Seguindo aqueles conceitos de programação funcional e utilizando o React da maneira que deve ser utilizado, isso daqui se reduz bastante. Não vou dizer que não tem bugs, mas normalmente os bugs são bem mais rápidos de corrigir, porque geralmente eles estão bem isolados. Né? Se você é empresa, o número 1 é que eu acho que, acredito, e existem inúmeros devs capacitados nessa tecnologia, já sabem trabalhar muito bem com ela, conseguem construir aplicações do zero e aplicações escaláveis. Então, isso eu acho que é uma grande vantagem, porque hoje um dos problemas de empresa é conseguir contratar profissionais capacitados na tecnologia que elas trabalham. O segundo é que mesmo que se você não conseguir os devs capacitados, ainda tem muita gente nova com vontade de aprender e é mais fácil treinar eles nessa tecnologia porque existe inúmero conteúdo tanto pago quanto gratuito. Então ele não é aquele tipo de tecnologia que vai ter uma empresa no Brasil que oferece um curso profissionalizante ou para capacitar profissionais. Então acho que isso é uma grande vantagem. Número 3, e que eu acho que uma empresa deve levar isso muito em conta, é que ele é testado em campo de batalha, então ele vem sendo utilizado pelo Facebook aí há anos. Outras gigantes, como o Airbnb, como o Netflix, utilizam ele, e entre inúmeras outras. Eu acho que isso é extremamente importante, porque você passa uma segurança muito maior. Você não tem aquele medo que você vai começar a utilizar hoje, e daqui 6 meses você vai chegar no ponto de falar, não, isso daqui não funciona mais para gente, porque nessa situação aqui ninguém tinha pensado nessa situação específica. Ou, pior ainda, chegar daqui 6 meses e a empresa falar, a equipe do framework ou da lib falar que não vai manter mais aquilo. Né? E o quarto é porque ele aumenta a qualidade de sono e a tranquilidade do final de semana. Isso daqui é consequência de o teu dev estar com uma taxa de WTF menor, porque o dev vai estar sabendo o que ele vai estar fazendo, os problemas vão estar mais isolados. Então, se o dev no dia a dia ele está entendendo melhor o que ele está fazendo, o que está acontecendo, vai resultar em um software com uma qualidade muito maior e que não vai ter cliente te ligando aí no final de semana ou na madrugada dizendo que a aplicação está quebrando. Né? Se eu convenci vocês, se vocês viram que que existe realmente uma vantagem em utilizar React, vocês devem estar se perguntando por onde começar. Eu acho que o ponto principal é a documentação. Sempre eu bato muito em cima disso, a gente começar a ler mais documentação, não ter medo de documentação. E o React é muito legal porque a documentação está traduzida para português e em outros idiomas também. Então, é uma documentação bem mais acessível do que uma ferramenta que talvez só tenha documentação em inglês. Então, eu acho muito importante a gente começar a perder esse medo de ler documentação. E também a gente incentivar as documentações serem mais didáticas, porque aquele vai ser o ponto, o primeiro ponto, querendo ou não, talvez que uma pessoa, o primeiro ponto de contato com uma tecnologia. Além da documentação, fazendo um jabá aqui, tem o YouTube, eu tenho um canal no YouTube que eu tenho uma playlist ensinando o React para iniciantes, entre outros vídeos falando um pouco sobre carreira e um pouco sobre alguma outra tecnologia ali. Então,
o link pro canal tá aí, youtube.com/ViniciusDacal. E se por algum motivo você não gostar do jeito que eu ensino, tenho certeza que vai ter outros canais e outros vídeos aí que você vai encontrar o jeito que você gosta de aprender e que tá ensinando React, por causa de todos aqueles motivos que eu expliquei. Hoje tá sendo muito adotado, então tem muito conteúdo sendo produzido nesse ramo. E eu coloquei aqui o principal, o YouTube, porque é gratuito. Então eu acho que é legal a gente primeiro, talvez, procura. Se você não tem certeza de um curso que você quer comprar, eu acho que é muito mais interessante você começar por um conteúdo gratuito e ver se aquilo funciona para você, para depois você ter uma ideia melhor e ir para um conteúdo pago, se assim você desejar. Tá? É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Eu agradeço. E meu Twitter, eu tenho blog também. E se alguém quiser mandar uma direct no Twitter, tiver alguma dúvida, é só mandar por lá ou falar comigo qualquer horário. As DMs estão sempre abertas. Se alguém tiver dúvida, quiser abrir o microfone, quiser perguntar, pode ficar à vontade. Estou aqui agora disponível. Encerrar a atividade aqui, então. Vinícius, você consegue chegar ao chat? Espero ver você mais tarde. Oi, se eu consigo enxergar o chat. É isso, Anderson, é que tava o Galvão, acho, no fundo. Isso, o chat, só para ficar vendo. Tá. Ótimo, isso. Dá uma olhada na playlist. Se alguém quiser mandar pergunta pelo chat também, pode ficar à vontade. Alguém colocou ali, pode falar das principais diferenças entre Vue, Angular e React. O cara quer me colocar na fogueira. Cara, minha opinião, tá? Não levem isso muito a sério. Tô brincando. A principal diferença é que eu acho assim, do que eu trabalhei com Angular, tá? E do que eu vi de Vue, eles utilizam ainda muito a parte de declarar as coisas muito no sentido de template. Então, por exemplo, quando você vai querer renderizar alguma coisa ou não na tela, você pode utilizar, você coloca um atributo lá, ngIf, ou um vif, se eu não me engano, no Vue. Para você fazer loops, eles utilizam ainda bastante isso. E nesse conceito, isso coisas a mais que você tem que aprender para trabalhar com aquela lib ou aquele framework. No Angular, tem inúmeros conceitos que, por exemplo, desde para você trabalhar com formulários, conceito de services, e entre inúmeras outras coisas que o framework traz. Então você acaba tendo que aprender mais aquela lib específica, aquele framework específico, do que aprender a linguagem. No React, por exemplo, para você fazer uma renderização condicional, você utiliza uma expressão JavaScript. Então é uma coisa nativa do JavaScript. Isso acaba levando você a entender mais sobre como a linguagem funciona. Ou para você fazer um loop no React, você utiliza um map do array do JavaScript. É realmente uma coisa nativa. Não é o React que inventou, não é nem um port que o React está fazendo do map do JavaScript para o React. É um nativo. Então, você acaba tendo que aprender muito mais recursos nativos da linguagem e não uma coisa que você vai ver na documentação, só que você vai ficar preso à lib. Eu acho que essa é a principal diferença. Diferença de performance, essas coisas, eu acho que isso é meio que balela, porque, pela minha experiência, performance no nível que esses caras estão, todos eles são com uma performance muito aceitável, muito relativamente boa. E o que vai diferenciar para você extrair o melhor deles ou não, é você conhecer como eles funcionam. Então, às vezes, para você fazer um teste rápido, lá, um benchmark, não é válido, não é um caso real, aqueles benchmarks, porque no dia a dia você vai ter que lidar com coisas, a forma como você vai estruturar a tua aplicação pode deixá-la mais lenta ou mais rápida, e a única coisa que vai ajudar a resolver esse problema de performance é você saber como a ferramenta funciona. Claro, qualquer ferramenta que você for utilizar, pode ser que Vue funcione bem, se você souber utilizar bem, ele vai funcionar e vai ser mais performante que React, por exemplo. O mais interessante é você realmente saber como funciona a linguagem e a lib. Então, acho que essas são as principais diferenças. Tem gente que gosta bastante de Vue, tá? Não tem problema nenhum. Tem gente que acha que é mais fácil de entender e de utilizar. Não vejo problema nenhum também.
O trio React, React Native e Node.js é um show de bola. Realmente, essa stack, assim, tá meio que se perpetuando nesse meio dela, tá bem dominante. É uma das vantagens, eu acho, também. Eu não sei como é que o Vue tá nessa parte de nativo. Eu não sei se ele tinha um port para implementar aplicativos nativos, mas não sei se era tão forte quanto o React Native. Dessa parte, eu realmente não sei dizer. Mas talvez essa seja uma das... Se o Vue não tá tão forte ainda no mobile, talvez essa seja uma das vantagens, utilizar aprender o React, porque daí você consegue ir para o Native. Se tiver mais dúvidas. Valeu. Muito obrigado. Tem que começar a chamar a pessoa pelo código 231. Para criar uma aplicação em React, é sempre necessário utilizar o Create React App? Não é necessário. Existem outros CLIs também que abstraem essa parte. O que acontece é que hoje você precisa de um bundler para construir uma aplicação single page application. E o que o bundler vai fazer? Ele vai entender todos os imports que está dentro da tua aplicação, vai pegar todos os arquivos JavaScript, vai juntar todos eles dentro de um único JS ou fragmentar no que a gente chama de chunks. Então, e também vai pegar os CSS, vai jogar tudo dentro de um. E para poder fazer todo esse processo aqui, poeticamente falar compilar, mas não tem nada a ver com compilar, mas juntar todos esses caras juntos para poder entregar para o browser, porque daí sim o browser vai conseguir entender a tua aplicação, você precisa de um bundler. E se você não utilizar o Create React App, você vai ter que configurar esse bundler na mão. Então, assim, eu aconselharia, quer começar com React, vai com o Create React App, porque é muito mais fácil lidar com ele do que ter que configurar um bundler na mão. E ele também é bem extensível. Eu utilizava a configuração do bundler, a gente configurava na mão mesmo, mas depois eu tentei migrar para o Create React App. Eu tive só que fazer um fork dele, modificar pequenas coisinhas para poder comportar na nossa aplicação dentro da BEM. Mas funcionou, e o legal é que eu não preciso muito manter aquilo. Se lançarem uma nova versão do Create React App, eu consigo atualizar o meu fork e tô sempre mantendo atualizado. Então isso que é a grande vantagem. Ter uma configuração na mão própria, para você manter cada vez que o Webpack atualizar, é meio chatinho. Valeu. Valeu, Arana. Realmente o tempo aqui é limitado, daí a gente tem que tentar trazer mais até não trouxe tanto código, porque a intenção mesmo é mostrar as vantagens no geral. Porque tem bastante conteúdo técnico que a gente consegue encontrar, né, na web, então tentar sintetizar aqui a parte, os motivos pelos quais eu acho que é uma boa escolha. Complementando, quem quiser fazer inscrição lá no canal, se inscrever, a nossa playlist de React está quase terminando, a gente está quase terminando a aplicação. Acho que mais uns 2, 3 vídeos eu termino de implementar a aplicação que a gente está implementando nessa fase de React para iniciantes. Valeu. Já era inscrito lá. Valeu, 187.
Mais perguntas? Oi, Oi. Vinícius. Chegamos no final? Eu acho que sim. Acho que o pessoal chegou ali. Acho que acabaram as... Tá legal. Bem, só ressaltando, quem ainda tiver alguma dúvida, é só entrar ali no Twitter, mandar mensagem no Twitter. Pode mencionar no Twitter, mandar no privado, não tem problema nenhum, tá? As DMs estão abertas lá. Tá legal, Vinícius. Vinícius, obrigado aí pela palestra, obrigado pela sua participação no evento e parabéns. Valeu demais. A gente conta aí com você e com todos os participantes aí da sua palestra para o nosso Happy Hour. Já mandamos o e-mail aí, tá? Começa às 19h30. A gente vai falar de software livre lá, vai ter bastante gente. É a segunda vez, né? Ontem já teve o primeiro, hoje é o segundo e último. Já mandei o link para você por e-mail. Bacana, eu tava acompanhando ontem lá quietinho o meu canto, mas o papo tava bem massa. Cara, o papo tava muito massa. Então, vamos continuar. Vamos. Obrigado, Vinícius. Até logo. Valeu demais, obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal.